meu caro aluno da Faculdade Batista de Minas Gerais. Depois que nós estudamos a passagem do mito à razão, ou seja, como da consciência mítica a história do pensamento foi progredindo até a chegada da consciência racional, especialmente com os filósofos chamados pré-socráticos, agora nós vamos verificar que nesse correr da história, nesse nosso navegar, como nós dizemos aqui a princípio, há uma mudança de perspectiva. É que vai surgir um outro conjunto de filósofos num contexto social, político e econômico bastante interessante, bastante específico. Quando nós pensamos nesse contexto social, político, econômico, nós vamos nos remeter à Grécia do século V a.C., chamado século de Péricles, o século de ouro da história da Grécia Antiga. Aqui naquela época desenvolveu-se, entre outras coisas, para vocês terem uma ideia, o ideal da democracia. Então, nesse caso, o jovem grego, querendo aspirar a uma posição na sociedade da época, ele teria que, de certa maneira, se candidatar, se confrontar com seus contemporâneos, para que, se conseguisse um discurso bem elaborado, convencesse as pessoas do seu tempo para que pudesse alcançar um cargo público importante. É nesse contexto que vai surgir um grupo de filósofos, os chamados sofistas, que vão ter um papel muito importante. Sobretudo, esses sofistas, o nome sofista vem do grego sofós, que significa sábio, eles se preocuparam em ensinar exatamente esses jovens gregos, aspirantes a uma carreira política, ou então a ocupar uma posição importante na sociedade da época, como elaborarem bem o seu discurso, de tal maneira a convencer os seus concidadãos. Vários desses filósofos começaram a se preocupar, então, não tanto mais com o cosmos, em buscar o elemento primeiro de todas as coisas. Lembram-se a palavra arqué, o conceito de fundamento de tudo? Eles começaram a se preocupar agora mais com uma perspectiva que nós diríamos antropológica. Como o ser humano apreende a realidade à sua volta? Como é que ele se desenvolve? Como é que ele aprende? Esses sofistas, então, vão se dirigir a esses jovens eupátedras. A palavra eupátrida significa o bem-nascido, a pessoa que teria condições de ascender na estrutura social. Esses jovens serão ensinados por esses filósofos em troca de um certo salário para que pudesse realizar o sonho que eles tinham. Na verdade, isso gerou, de um lado, um problema para Sócrates, que vai ser um filósofo que vai surgir nessa época e vai criticar essa atitude dos sofistas. Mas algumas coisas são importantes ressaltar. Uma delas, e isso é uma crítica que se faz ao pensamento dos sofistas, é que, em alguns momentos, eles não só ensinavam o jovem a articular bem o discurso, mas, às vezes, até a criar uma espécie de raciocínio bastante, elaborado, ou bastante lógico, mas nem sempre verdadeiro. E isso era chamado de sofisma, ou seja, quando a pessoa monta um raciocínio aparentemente lógico, mas cujo fundamento é enganar as outras pessoas. Isso também foi muito objeto de crítica socrática. Mas veja, esses mesmos sofistas contribuíram muito para o pensamento antigo, especialmente criando uma visão pedagógica desse processo de aprendizagem. Por exemplo, eles, ao ensinarem os jovens, elaboraram as disciplinas, escolares da época. Disciplinas como astronomia, como aritmética, como gramática, enfim, para ensinar esses jovens. Bom, é nesse contexto que surge Sócrates, que se opõe aos sofistas. Mas Sócrates, ele especialmente trata de uma questão que é básica. Sócrates é considerado o pai da moral. Ele vai tratar de questões morais que são muito importantes. No pensamento de Sócrates, nós vamos situar especialmente dois conceitos básicos. O conceito de ironia e o conceito de maiêutica. A ironia era uma forma de Sócrates entender as relações com os cidadãos do seu tempo, especialmente com conhecimento, em que ele se confrontava com as pessoas que se achavam donas de muito saber e, no debate, acabava demonstrando que elas não sabiam coisa nenhuma, a chamada ironia socrática. Mas, além disso, o conceito de maiêutica, que é um conceito muito interessante, porque a palavra maiêutica significa dar à luz. Na verdade, há uma curiosidade nesse processo. A mãe de Sócrates era uma parteira. Ele costumava dizer, bom, do mesmo modo que a minha mãe ajudava as mulheres atenienses a darem à luz aos seus filhos,
eu vou ajudar os cidadãos de Atenas a darem a luz ao conhecimento. Essa é a ideia da maiêutica socrática, partindo do princípio de que as pessoas podiam conhecer-se a si mesmos, isso era muito importante. Sócrates teve um discípulo fundamental. O nome do discípulo dele era Platão. E Platão, ele, segundo testemunho dos historiadores da história do pensamento, ele eleva o pensamento socrático a uma estatura extraordinária. O pensamento platônico é um pensamento que especialmente pode ser entendido a partir de uma bela metáfora que ele usou no capítulo 7 da República, o mito da caverna, em que ele mostra como se dá o processo do conhecimento, a saída do homem do chamado mundo sensível, mundo das trevas, que as pessoas normalmente julgam como sendo o mundo da realidade, quando na verdade não é, porque o mundo real é o mundo do pensamento, aquilo que Platão chamava de mundo inteligível. Nesse contexto, surge o discípulo mais importante de Platão, Aristóteles, que de certa maneira se contrapõe ao mestre. Enquanto Platão achava que a verdade, que o fundamento do conhecimento estaria no mundo das ideias, Aristóteles se contrapondo ao mestre, ele dizia, não é bem assim. A verdade que nós buscamos está, no fundo, no interior dos objetos. Dessa forma, até numa imagem muito bonita de um pintor renascentista, Rafael de Sanzio, em que mostra Platão e Aristóteles na escola de Atenas, Platão apontando um dedo para cima, Aristóteles para baixo, mostrando que para Platão o importante era o mundo das ideias, mas para Aristóteles a ideia de conhecimento está nas próprias coisas, no próprio objeto, isso é muito importante. E em seguida nós entramos no período do helenismo. Já no helenismo a coisa muda. O cidadão grego já está mais preocupado agora com... não tão preocupado com os destinos da polis, o centro do pensamento muda, ele se preocupa agora mais com a vida privada. No helenismo, nós vamos entrar em contato com o epicurismo, com o estoicismo, com o pirronismo, filosofias que tratam da posição do indivíduo mais voltado para ele mesmo, para a busca da felicidade. Bom, são ideias de um período muito rico e muito importante. Na nossa próxima aula, nós viajaremos um pouco mais pelo mundo do pensamento, chegando no período da Idade Média. Muito obrigado.